Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abre a tua Bíblia comigo. E vamos ler lá no Evangelho, segundo São Mateus, no capítulo 24. E vamos ler os versículos 4 e o versículo 5. Amém? E eu quero falar sobre algo bem real para os nossos dias, que muitas vezes nós, de certa forma, não entendemos. E hoje eu creio que nós vamos ter uma percepção maior a respeito disso. Não é novidade alguma, é coisas que sempre temos falado, pontuado aqui nesse lugar, mas que a gente possa observar num prisma, numa ótica diferente. Amém? Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículos 4 e o versículo 11. E é assim que diz o texto. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. E o versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Amém? Então, com essa leitura base e com esses dois versículos que nós lemos, eu quero falar a respeito de sinais dos últimos tempos. E o interessante é que, geralmente, a gente se prende muito àquela questão, de guerras, de rumores de guerras, que está dentro desse texto, das fomes, das pestes, da inimizade, dos pais contra os filhos, filhos contra os pais. E às vezes a gente despreza o primeiro sinal que Jesus estabelece. O primeiro sinal. E quando os discípulos perguntam: Senhor, quando se dará essas coisas? E esse texto ele está dentro do princípio das dores. Mas eu vou dizer que esse sinal, ele é um sinal, irmãos, que ele vem crescente. Ele é crescente. Eu posso dizer que desde o período apostólico, vamos pontuar dessa forma, desde o período apostólico, ele é crescente o quê? A manifestação do engano. Nós vamos ver aqui alguns dos apóstolos defendendo dentro das suas comunidades, dentro das suas igrejas, escrevendo cartas, advertindo alguns irmãos diretamente a respeito do crescimento do engano. E esse é o primeiro sinal que Jesus ele traz aqui quando dizem: Senhor, mas quando essas coisas acontecerão? E Jesus começa no versículo 4 dizendo: vede que ninguém vos engane. Então eu quero falar sobre esta obra, esse ministério do engano, como a Bíblia fala de uma forma que prenuncia a vinda do Senhor, ou até mesmo a vinda do anticristo. E a gente vê esse combate durante toda a era da igreja, toda a era apostólica, esse combate do engano. E Jesus ele fala isso nos advertindo, ou advertindo os irmãos daquela época, daquele momento, os discípulos, orientando a eles: tomem cuidado para que vocês não sejam enganados. Olha só, irmãos. Jesus estava falando para os 12 homens que andavam com ele dia e noite. Jesus estava dizendo: cuidado, cuide que ninguém vos engane. Porque em algum momento da nossa vida nós podemos nos enganar com alguma situação, com alguma questão ou com alguém. Então Jesus coloca isso como um estado de vigilância, uma condição de vigilância. Olha, tome cuidado. Porque você pode ser enganado, então não se deixe enganar. Porque o interessante dessa questão do engano, irmãos, é que o engano ele nunca vem de forma
visível, ele sempre vem de forma piedosa, de forma graciosa, de forma que possa enganar, maquiar, ou levar a pessoa a ser conduzida de tal forma que ela não perceba. O primeiro episódio de engano na Bíblia está lá no Éden, né? O primeiro episódio de engano, quando a antiga serpente, que é descrita lá em Apocalipse, ela chega, né? E como é antiga, né? Ela chega lá para Eva de forma sutil, de forma, digamos assim, mascarada, né? Sem querer trazer um conflito imediato ou direto, mas trazendo de uma forma sutil, que possa despertar, aguçar os desejos, os pensamentos. E é dessa forma que se dá o primeiro engano nas Escrituras. E a gente vai ver que a obra do engano é uma obra que pertence ao adversário de Deus, ao inimigo de Deus, que consequentemente é o inimigo da igreja. Mesmo lá no ambiente que Deus criou, mesmo no ambiente de santidade, a Bíblia diz que a serpente ali, ela vai e ela engana, ela consegue enganar Eva, e Eva, de alguma forma, ela se deixa levar, e ela simplesmente transgride, ela se deixa enganar pelas circunstâncias daquele momento, ou pela forma de falar, pelo sofisma, né? Porque muitas vezes o diabo vem dessa forma, ele vem trazendo algo verdadeiro, mas numa aplicação enganosa. E ele, irmãos, ele é expert nisso, o diabo ele é perito nisso. O diabo ele é perito. Porque quando ele começa nesse diálogo com Eva, parece um diálogo que não vai dar em nada, né? Mas ele sabe exatamente onde ele quer chegar. E ele vai dizer assim, olha, porque no dia que você comer desse fruto, você será também conhecedora do bem e do mal, assim como Deus é. É por esse motivo, certamente, que ele não quer que você coma. E a gente vai ver, irmãos, que aquilo era uma verdade que ele estava falando. No dia que ele comesse, certamente eles seriam conhecedores do bem e do mal. Ou seja, a partir daquele momento, a liberdade deles, que eles estavam depositando em Deus, porque nós somos, né, daquela ideia, né, da doutrina, que nós cremos no livre-arbítrio. Então, nós cremos dessa forma. Então, Deus cria o homem e dá liberdade ao homem de escolha. Porque se Deus não desse liberdade de escolha para o homem, Deus não tinha colocado aquele fruto ali no meio. Né? Então, Deus dá liberdade de escolha e Deus coloca o fruto, mesmo sabendo que o homem pecaria. Mas Deus dá liberdade de escolha. Porque até então, o comer e não comer, isso daí era algo que dependia do homem, mas ao mesmo tempo ele estava na dependência de dizer, olha, Deus disse que não comamos, então não vamos comer. A nossa vontade é para o Senhor. A partir daquele momento, eles colocam a vontade dele acima da vontade do Senhor. Por quê? Porque a serpente ela vem com uma verdade, aquilo é verdade. Que o homem e a mulher, a partir daquele momento, seriam conhecedores do que é certo, do que é errado, né? Seriam conhecedores do bem e do mal. Da mesma forma, o diabo ele vai agora no deserto, onde está Jesus. Claro, muitos anos, séculos e séculos e séculos depois, o diabo ele entra agora lá no deserto, num lugar totalmente diferente onde Eva e Adão estavam, né? E o diabo vai chegar para ele e vai falar verdades para Jesus. O diabo não está falando mentira, ele está falando verdades, principalmente quando ele fala assim, olha, porque está escrito ao teu respeito, está escrito que ele dará ordem a teu respeito, para que não tropece com o teu pé em pedra. Isso é mentira? Isso é verdade. Mas a aplicação, a forma que ele aplicava isso, ele estava induzindo Jesus a obedecer e não obedecer a Deus. Veja só, ele usava a própria escritura, a própria palavra, para trazer o engano. Então, veja só, irmãos, o que é que eu quero dizer com isso inicialmente? Que muitas vezes, um lugar, ele pode até falar de Deus,
Um lugar pode até ler a Bíblia, pode até falar de um salmo, mas mesmo assim isso não quer dizer que ali a verdade está sendo colocada ou declarada. O diabo ele veio trazendo as escrituras, mas da forma que ele estava sugerindo, era uma forma que iria contrariar a Deus. Então observa que Jesus ele passou pela tentação do engano. O diabo, da mesma forma que foi lá no Éden e tentou e derrubou o homem lá dentro do Éden, ele tentou agora no deserto tentar e derrubar Jesus, de uma forma sutil, trazendo as escrituras. E Jesus certamente também ele fala, dentro das escrituras, de forma coerente, porque ele conhece a Deus e ele conhece a palavra, pois ele é a própria palavra. Então nós vamos ver, irmãos, que o diabo, ele é o enganador, ele é o adversário. Inclusive a palavra diabo, significa adversário. Ele é o opositor. Se ele é o opositor, se Deus é verdade, ele é o quê? Ele é engano. Se Deus é luz, ele é o quê? Ele é as trevas. Não é verdade? Então ele é o opositor de Deus, ele é o opositor da igreja. E ele vem ao longo dos anos, tanto querendo enganar a igreja, o povo de Deus, como querer muitas vezes a inserir o engano nas igrejas, o engano nas escolas, nas faculdades teológicas. Na verdade, existe hoje uma teologia totalmente adversa, paralela à Bíblia, certamente inserida pelo ministério do engano, da mentira, aonde muitos não creem na exatidão das Escrituras, aonde muitos já não acreditam, a respeito, ou dizem que o paraíso, aquilo ali era um sentido figurado, o céu é algo figurado, o inferno é algo figurado, não entende alguns textos como sendo literais. E a gente vai vendo o que é isso, é o engano sendo colocado, e muitas vezes as pessoas querem ver muito mais a vinda de Jesus, numa guerra, ou num sinal no céu, ou de repente um meteoro caindo, ou uma coisa ou outra acontecendo, que serão coisas que posteriormente vai acontecer, porque a Bíblia narra esses fatos. Mas o primeiro fato é a gente observar que, de uma forma mais sutil do que essa, é o engano que muitas vezes vai entrando de forma sutil na vida das pessoas, principalmente na vida do cristão, na vida da igreja. Então Jesus ele fala, dizendo: vede que ninguém vos engane, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, e hoje, é claro que, como eu vim falando, toda a época apostólica sempre houve os falsos enganadores, os enganadores, sempre houve os falsos profetas, os falsos mestres, sempre estiveram ali, induzindo. A gente vai ver a guerra de Paulo, porque havia falsos irmãos envolvidos no meio da comunidade, a fim de que pudesse trazer dúvida na cabeça dos irmãos. No primeiro século, principalmente, onde ainda havia muitos judeus com a cultura judaica ali mesmo, impetrada ainda, onde eles não acreditavam que a fé em Cristo era suficiente para salvar. Então eles vinham pregando, dizendo assim: olha, é necessário ainda circuncidar, é necessário ainda guardar alguns dias, é necessário se abster de algum tipo de alimentação. E a gente vai ver Paulo contendendo, contradizendo: não, Cristo é suficiente para a salvação. Não precisa guardar dias, não precisa se abster de alguns alimentos, não precisa. Então a Bíblia vai dizer que havia algumas pessoas ali, dentro da comunidade, querendo dizer que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Então isso é uma forma também de engano que sempre houve dentro da comunidade apostólica naqueles dias. E hoje, nos nossos dias, também isso, irmãos, acontece sim, mas isso já veio de uma forma crescente. E cada vez que se aproxima a vinda do Senhor, que se aproxima, vamos dizer assim, a vinda do anticristo, porque Jesus só retorna depois da grande tribulação,
do período do anticristo. Então, o ministério da iniquidade, da injustiça, do engano, ele vai crescendo até ele ter o seu ápice, digamos assim, na grande tribulação, né, que é quando o anticristo ele se revela ali opositor a Deus e a Israel mesmo, e que antecede a vinda de Cristo. Então, esse espírito do engano, ele só cresce a cada dia, e ele vai culminar mesmo, ele culmina, né, na grande tribulação, mas ele está indo de forma progressiva e crescente, e é necessário, e muitas vezes nós nos deixamos, não nos tocamos nesse grande e principal sinal que Jesus dá. Isso é o maior sinal que eu vejo, é esse. É o primeiro sinal e grande sinal, é o espírito do engano. E nós vamos ler alguns textos aqui de alguns dos apóstolos, né, que escreveram suas cartas, e eles já combatendo esse falso espírito, né, que estava muitas vezes agindo diretamente dentro da igreja e contra a igreja. Então vamos ler alguns textos aqui. Vamos ler o texto de 2 Pedro. Deixa eu ter um marcador aí em Mateus 24, caso a gente precise voltar nele. Vamos lá em 2 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Amém? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Versículo 1 a seguir. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. O que é dissimuladamente? De forma sutil. Heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então veja só, irmãos, algumas palavras aqui, olha. Introduzirão dissimuladamente heresias. Veja só, observa essa primeira parte. Eles virão de forma dissimulada, trazendo falsos enganos a respeito da palavra de Deus. E isso é algo que a gente tem visto crescente nos nossos dias. A gente tem visto, e da forma que Pedro vai trazendo essa questão, olha o que ele diz: e muitos seguirão as suas práticas. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Ou seja, aonde muitas vezes, nesses lugares, ou essas pessoas têm pregado de uma forma herética ensinos que contradizem a palavra de Deus. E o grande problema é que muitas vezes as pessoas que estão se deixando levar é pela falta de conhecimento das Escrituras. Porque observa, quando você conhece a palavra de Deus e alguém fala algo que é contrário àquilo que você estudou, examinou, que você conhece, que você domina, você vai identificar como engano. Mas tem muitas pessoas que tudo que alguém diz para ela é regra, é lei. É dessa forma, porque eu aprendi desse jeito, porque eu ouvi desse jeito, porque me falaram sim, mas o que você ouviu, o que você aprendeu é bíblico. Nós falamos aqui na quarta-feira passada que uma das marcas da verdadeira igreja é o quê? É a doutrina apostólica. A primeira, não foi característica que a gente viu? Que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a base da fé cristã está enquadrada nas Escrituras. Então, se a pessoa não tem domínio de conhecer a palavra, ele vai seguir aqueles ensinos, eles seguirão as suas práticas libertinas.
Você vê, a gente veio, né, de uma época onde é claro que sempre essa questão, até nós tratamos dela na quarta-feira passada, sobre a doutrina bíblica e sobre os usos e costumes. E nós falamos aqui, não é porque nós aqui de repente não temos usos e costumes tão severos que nós não temos uma doutrina para resguardar, não é verdade? De repente aqui a gente vai dizer, irmão, o cabelo aqui tem que ter tanto centímetro. De repente o tamanho do brinco é tal. Mas certamente a gente conhece a palavra de Deus e a gente usa o critério que a palavra de Deus nos dá, que é o quê? É o critério de realmente ser luz, de ser sal, de não escandalizar, é verdade? Da modéstia, da moderação. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra de Deus. Agora, no mundo que hoje se vive, e muitas vezes o que tem sido ensinado é as pessoas a viverem de uma forma libertina. E Paulo trata desse assunto dentro da carta aos Gálatas, né? A respeito da liberdade cristã. E muitas vezes, em nome dessa liberdade, porque Cristo me libertou, eu posso fazer o que eu quiser? Não, de forma alguma. Eu fui liberto para servi-lo e não liberto para fazer a minha vontade. Mas a gente vai vendo que essa hipergraça, ou que essa graça que tem sido pregada é algo que muitas vezes levam as pessoas a praticar e a viver da forma que elas querem viver. Aí nós regredimos ao período, que Israel não tinha rei e que cada um vivia segundo o que batia na sua teia, na sua mente. Cada um andava segundo seus próprios caminhos. Ou seja, será que nós, como cristãos, cada um de nós deve andar no nosso próprio caminho? De forma alguma, de jeito algum, né? Então, quando as pessoas, elas não estão atentas àquilo que ela aprende, ela vai viver como ela quer. Ela vai andar no caminho que ela quer. E ela justifica aquilo para dizer que ela é livre, que ela é liberta. Então, observa a leitura, vamos lá. E muitos seguirão, versículo 2, as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por que infamado o caminho da verdade, irmãos? Porque deixou de ser um caminho de santidade. O caminho que a igreja anda é um caminho de santidade, irmãos. A porta que a igreja entra é uma porta estreita. O caminho que a igreja está no trajeto é um caminho estreito. E Jesus falou disso. Quando se fala de uma porta estreita, de um caminho estreito, está se falando de uma vida de santidade, uma vida de separação do mundo. Mas muitas vezes o mundo está sendo introduzido, porque isso aqui que Pedro está falando é a ideia do mundo, ou do conceito do mundo, das ideias do mundo, está sendo colocado dentro da doutrina bíblica. A gente já usa muitas vezes o termo diferente, dizendo o mundo entrando dentro da igreja, Mas seria, digamos assim, os costumes mundanos, muitas vezes se misturando com a doutrina bíblica. E o que aqui acontece quando o caminho da verdade ele é difamado? Aquele caminho que deveria ser um caminho de santidade, ele começa a perder, ele começa a perder realmente o seu sentido, o seu significado. Por quê? Porque essas pessoas começam a ensinar que tudo pode, que tudo é permitido. Bom, e não é exatamente isso que a Bíblia nos diz. Também Jesus nunca deixou ninguém enganado quanto a isso. Jesus sempre falou que há um preço a ser pago, e Jesus sempre falou que há um peso a ser carregado. É verdade? Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, seu fardo, seu peso e carregue. Ou Jesus diz assim, qual o homem, que se ele não tem condições para começar uma construção, ele não coloca nem a base. Ou seja, Jesus fala de um custo, ou seja, a vida cristã, ela tem um custo. E ela tem um peso para que a gente possa carregá-lo, sim. Aí o versículo 3, também movidos por avareza, porque a gente vê, infelizmente, irmãos, que muitas vezes o evangelho tem sido pregado por avareza, Farão comércio de vós com palavras fictícias. Olha só, irmãos. Olha como a Bíblia ela é atual, irmão. Isso aqui foi escrito em torno de 12 mil anos atrás. Veja só.
Veja só, irmãos, a verdade das Escrituras. Farão comércio, pessoas avarentas, né? Trarão palavras fictícias, ou seja, as pessoas não estão preocupadas do que vai ser pregado. E isso é uma característica dos últimos tempos. As pessoas falam as ficções que elas querem, do jeito que elas querem, criam movimentos, e as pessoas se aderem àqueles movimentos, porque o que elas querem receber, alguém está dando para elas. E fazendo comércio da fé delas. Tendo lucro em cima da fé delas. É isso que a Bíblia está dizendo. Veja a clareza da Bíblia e das Escrituras. Ainda o apóstolo João, igual ao apóstolo Pedro, ele vai combater esse tipo de ensino. Vejamos aqui no capítulo 2, em 1 João, capítulo 2. Está logo aí na frente um pouquinho de Pedro, né? A partir do versículo 18. E o interessante, irmãos, vamos ler aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Veja como João, ele trata esse assunto. Ele trata esse assunto como se fosse a última hora. Nos dias dele, primeiro século. E nós estamos aqui no 21º século. Há 20 séculos atrás. Mais do que isso. Estava lá João, escrevendo a sua carta, dizendo, olha, já é a última hora. Isso daí se dá sentido de uma forma escatológica, irmãos. Os últimos dias, ou o último dia, os últimos dias, vamos dizer assim, né? Os últimos dias se dá a partir do nascimento de Jesus. Os últimos dias se dão a partir do nascimento de Jesus. Então, de certa forma, é meio que assim, a gente... Puxa, mas ele falou há 20 séculos atrás, sim, dentro de um contexto escatológico, a igreja já estava vivendo os seus últimos dias. Mas observa o que eu estou falando para você, o que a gente está falando desde o início, é que esse movimento anticristão, antideus, ele só cresce. E ele era algo que era combatido pela igreja de todos os séculos. Estava lá João batendo lá, dizendo, olha irmãos, cuidado com o espírito do anticristo. E muitos anticristos, ele coloca no plural, né, muitos anticristos têm surgido. Ou seja, muitas pessoas com ideias contrárias à ideia ou à doutrina do evangelho se levantava. Quando a pessoa ela quer justificar o seu erro, ela diz assim, né? Quando a pessoa quer justificar o seu erro, ela diz assim, mas a Bíblia não fala nada a respeito disso, né? Ou ela vai querer buscar algum texto, de repente, que defenda aquilo que ela, né? Aquilo que ela quer para a vida dela. Então, ou ela vai procurar um texto para justificar, ou ela vai dizer que na Bíblia não tem nenhum texto que condene aquilo que ela está fazendo. E muitas vezes a pessoa coloca isso na vida dela de uma forma como se ela fosse dona ali da razão, né? E ela começa a pregar, a difundir essa ideia, né? Como a gente vê muitas pessoas hoje pregando coisas totalmente antibíblicas, e as pessoas ali, batendo palma. Por que as pessoas batem palma para esse tipo de ensino? Porque não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem a palavra de Deus. E a gente vê muitas vezes pessoas difamando o caminho da santidade, o caminho justo. Quantas pessoas muitas vezes pegam uma doutrina bíblica e ela começa a distorcer. Por quê? Porque há pessoas distorcendo, difamando o caminho da santidade. Difamando o caminho da santidade.
um caso bem clássico disso aí, infelizmente, falando dessa palavra onde Pedro diz, olha, pela ganância, pela avareza farão mercado de vocês. A gente, infelizmente, irmãos, a gente não pode querer tapar o sol com uma peneira. Se a gente for falar que não existe líderes aí, que realmente têm feito fortunas em cima de pessoas, a gente está sendo omisso à verdade e mentiroso. Não é verdade? Então, convenhamos com a verdade. Infelizmente, isso é uma verdade. Não deveria, mas é uma verdade. Pessoas que pegam um assunto tão sério, tão bíblico, quanto é o dízimo, quanto é a oferta, tão divino, tão maravilhoso, uma doutrina bíblica, e ele escandaliza de tal ponto que as pessoas já não creem mais que aquilo é bíblico. As pessoas não creem mais. Aí a gente vê crente dizendo, mas o dízimo é do Novo Testamento, é do Antigo Testamento, onde é que fica? E as pessoas têm essa confusão às vezes, por quê? Porque as pessoas estão difamando o caminho da santidade. E a gente vê que isso aí é um exemplo o mais claro que a gente tem. E outro sobre a santidade está sendo colocado aí. Quantas pessoas vivem aí? São várias questões hoje que... São várias questões que se o cristão ele vive para Cristo, irmãos, meu irmão, o mundo e as coisas do mundo passam. Aí a gente vê debates do tipo, tudo bem, é viável para quê? Para que as pessoas possam aprender, possam ser maduras na fé, mas um cristão definido, crente, que conhece as Escrituras, que quer viver para Cristo, onde Cristo é o modelo dele, é um dos apóstolos, a mensagem apostólica, a vida dos apóstolos é um padrão, aonde Paulo diz assim, para mim o viver é Cristo. Ou seja, nada que eu faça para mim importa, o meu viver, a minha vida é para glorificar. Ele chega a dizer o quê? Que tudo que eu venha fazer seja para a glória de Deus. Tudo seja para a glória de Deus. É verdade? E alguns anos atrás, a gente não via a igreja se perdendo em alguns debates. Por quê? Porque simplesmente se cria que aquilo não pertencia à igreja. Não pertencia à igreja. Hoje em dia a gente vê debates como é proibido alguém usar piercing ou não, não é verdade? É proibido o cristão beber, E o que se dizer a respeito da bebida, da cerveja sem álcool, não é verdade? E aí, pastor, pode se tatuar ou não pode tatuar? Pode colocar piercing no rosto ou não pode pôr? E a igreja, muitas vezes, ela começa a entrar nesse viés, nesses debates, nessas discussões, onde que se a gente olhasse só para as Escrituras e a gente seguisse o padrão de vida de Cristo ou dos apóstolos, nós viveríamos de forma coerente com as Escrituras e ponto final. Para mim, irmãos, quando Paulo diz assim, para mim, o ponto definitivo do apóstolo Paulo está aqui. Eu gosto desse texto aqui. Está aqui em 1 Coríntios 10, 31. Eu amo esse texto aqui. Ainda que Paulo esteja falando sobre a liberdade cristã dentro do conceito sobre a alimentação, os limites da liberdade cristã. Paulo fala em 10, 31 de 1 Coríntios. Olha o que ele diz, irmãos. Portanto, ou seja, ele conclui, ele fecha o seu raciocínio dizendo assim, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Olha o que ele completa no 32. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E muitas vezes a igreja, ela começa... Eu estou falando igreja de uma forma geral, tá, irmão? O irmão está entendendo, né? Não é igreja aqui local apenas. Mas a igreja, no contexto geral, a igreja, ela entra nos debates, como entrou aqui a igreja de Corinto. A gente pode comer a carne que está sendo vendida lá no açougue, mas ela antes foi sacrificada a alguns ídolos. E aí a gente come ou não come, e agora, o que é que acontece? Aí Paulo disse, irmão, se é para comer e o outro irmão se escandalizar, não come. Mas se você comer pela sua consciência, não for escandalizado ninguém, você pode comer, meu irmão.
Aí ele vai dizer aqui, né, dizendo assim, ó, quer você coma ou não coma, beba ou não beba, ou qualquer outra coisa que você venha fazer, seja para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado através dessa atitude, desse comportamento seu? Sim. Então, amém. Então, não tem mais o que a gente discutir. Então, muitos anticristos haviam se levantado, principalmente nessa questão doutrinária, né? Quando era a questão, crer em Cristo é o suficiente para a salvação. Não, mas tem que circuncidar. Olha, tem que guardar dias. Tem que se abster de algum tipo de alimentação. Quer dizer que a fé em Cristo não era o suficiente, como hoje em dia, às vezes, não é, digamos, pelo legalismo, mas pela libertinagem, porque é dois pontos distintos onde tropeçamos. Ou quando a gente acha que aquilo que a gente faz nos salva, que é o caso, né, do legalismo, ou seja, eu sou um cristão, né, principalmente naquela época, eu sou um cristão, mas eu tenho que me circuncidar, eu vou guardar dias, eu vou me abster de comidas para que eu possa ter uma graça a mais, ou para que eu possa realmente ser salvo. Ou seja, então a salvação não é pela fé, é por aquilo que eu faço. Então isso é o quê? Isso é o legalismo. Ou então quando ela é dada pela libertinagem, ou seja, eu vivo de uma forma totalmente, digamos assim, que escandalize também o reino de Deus, a doutrina bíblica, porque eu começo a andar de uma forma onde não há transformação de vida em mim que possa despertar as pessoas a seguirem a Cristo. Então são dois pontos, né? São dois pontos que nós temos que realmente observar. Ainda vejamos só ainda aqui na mesma carta, na primeira carta de João ainda, no capítulo 4. 1 João 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que vem, ou melhor, maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Irmãos, isso é tão real, mas isso é tão verdade. Isso é tão verdade, irmãos. Eu tive uma experiência uma vez de alguns livros que eu adquiri. E tinha capa cristã, títulos cristãos. E eu comecei a ler aqueles livros lá. Peguei o primeiro, fui lendo. Sabe quando você está lendo, está de frente com uma coisa que ela não... Tem alguma coisa que não está testificando com você? Tem alguma coisa ali que está contrária, de uma forma sutil, não diretamente, mas de uma forma sutil, querendo distorcer algo. Eu disse, não, isso aqui está errado. Deixa eu olhar de forma mais profunda aqui esses livros. Quando eu olhei, irmãos, era um livro totalmente herético. Capa cristã, títulos cristãos, mas a forma da doutrina bíblica era totalmente anticristã. Por quê? Porque o Espírito de Deus, o Espírito que está em nós, ele testifica com aquilo que vem de Deus. Amém? O Espírito de Deus que está em nós, ele testifica. Ou seja, se você ouve alguém falando da Bíblia,
e realmente ele está falando daquilo que é bíblico, vai testificar no teu espírito. Aí eu vou dizer como Paulo diz, isso é, se nós temos o Espírito de Deus, e eu creio que temos o Espírito de Deus, amém? Então vai testificar, mas se você começa a ouvir coisas que realmente aquilo começa a te incomodar, a trazer um sabor diferente, começa a te trazer, né, algumas dúvidas, opa, se acendeu aquela luzinha, tem alguma coisa errada com essa doutrina, tem alguma coisa errada com esse ensino, tem alguma coisa contraditória com as escrituras nisso daí. Por quê? Porque aquele que tem o espírito do mundo, ele se alimenta daquilo que o mundo leva para ele. Mas aquele que tem o espírito de Deus, irmãos, ele se alimenta daquilo que vem do Espírito de Deus. Amém? Então nós não precisamos ser nenhum expert, né? Nenhum doutorado em teologia. Nós precisamos sim ler as escrituras, estudar a Bíblia, fazer parte dos estudos bíblicos, sim, para o nosso conhecimento. Mas, né, não precisamos nenhum doutorado teológico para entender ou para saber, para identificar, né, um espírito, como diz aqui, amados, não descrédito a qualquer... Irmãos, e hoje em dia isso é um problema muito grande, né? Aí é que eu volto a falar aquilo, né, a respeito, não é porque alguém lê um salmo num determinado lugar, ou faz uma música e coloca Deus no meio, ou lê uma parte das escrituras, que ali quer dizer que Deus está ali, irmão. Não quer dizer, né? Não era porque o diabo estava usando textos bíblicos que Jesus teria que obedecer ao diabo. Ah, não, o diabo está usando um texto bíblico aqui, então eu vou obedecer. Não. Aí olha o que é que como João começa, amados, não deis crédito a qualquer espírito. A qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, e esse espírito aqui tem a ver, irmãos, com o homem, com o espírito do homem. Se esse espírito procede de Deus, ou se esse espírito, provai se o espírito procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O que é o espírito? O espírito tem a ver com a essência da pessoa. Aquilo que a pessoa fala, a essência dela provém de Deus. Opa! E hoje a gente vive num tempo onde as pessoas, né? Tem muita gente que tem hábito, né? Hábito de procurar lugares ou pessoas que revelem tudo para ela, né? Como se a gente fosse detentor de um dom e a gente tivesse o controle ou o domínio, ou seja, Deus me usa na revelação. Então, peraí um minutinho aí que eu vou revelar a tua vida. Opa, mas não é Deus que me dá a revelação? Se é Deus que me dá a revelação, não é na hora que eu quero. Não é a hora que eu quero. É a hora que Deus achar que é necessário sobre a vida de alguém. Não é verdade? E muitas pessoas, ela dá crédito a qualquer espírito, a qualquer pessoa. Olha, vamos ali que a irmã, né? Fulaninha lá, se ela orar, é batata, ela vai revelar, vai dar uma direção na sua vida. E tem gente que se deixa levar por isso. E chega lá, irmãos, e a pessoa vai e revela o que ela quer, e a pessoa acredita naquilo, acredita, e diz assim, Deus falou. Imagina, meu irmão, a pessoa ouve qualquer espírito falar, e diz assim, Deus falou comigo. Olha que perigo, meu irmão. Para a pessoa dizer, Deus falou comigo, você tem que ter muita certeza. Primeiramente, né, Deus quando fala, não há dúvida, existe paz. A Bíblia diz que tudo que provém de Deus, existe paz naquilo que Deus traz para a nossa vida. Deus não traz dúvida. Deus não traz engano. Irmãos, o que Deus traz é claro, é luz, é clareza. Mas tem pessoas, irmãos, que se deixam levar por lugares que, se não tiver os movimentos, né, os dons que, irmãos, eu creio nos dons, creio nos 9 dons, e o que tiver de mais dom bíblico, eu creio em todos. Mas eu creio que a Bíblia está acima de qualquer revelação. A Bíblia está acima, irmão. A Bíblia está acima. Aí eu quero ouvir Deus falar. É você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você. Você não precisa ir atrás. Irmão, é aquela questão, Deus sabe quem nós somos, do que precisamos, aonde moramos. Deus sabe de tudo, meu irmão. Tudo.
Deus quer usar alguém para falar com você, de repente ele sabe o teu endereço, mas ele não quer, ele sabe que você vai no mercado de tal hora, ele vai levar uma pessoa tal hora lá no mercado, um exemplo, e fala com você alguma coisa. Se ele quiser eu falar dessa forma, e amém. Eu não preciso correr atrás, de revelações. Eu não preciso, porque isso, principalmente nos nossos dias, isso tem sido usado muitas vezes com engano. Com engano. E triste não é apenas quem fala, é quem ouve e não tem discernimento. Uma vez aqui, né? Mas a mãe de uma irmã, a mãe dela congregava conosco, a filha dela não. A mãe dela congregava conosco, a filha não. E a filha dela, na igreja que ela congregava, ela ouviu uma palavra lá dizendo que ela deveria se separar do marido, porque aquele casamento não era de Deus. Olha só. E a irmã ouviu aquilo e ela encanou com aquilo. Ela disse, não, eu tenho que separar dele. Porque Deus disse... Irmãos, veja só, olha... A palavra de Deus, ela está acima de tudo. Deus não vai me dar uma palavra da parte dele que contraria as Escrituras, está entendendo? O que a Bíblia fala a respeito do casamento, né? Não separe o homem aquilo que Deus juntou, não é verdade? Aí o próprio Deus, na cabeça desse povo, vai chegar e vai dizer assim, ó, Deus mandou você separar. Se as Escrituras dizem que aquilo que Deus uniu não separa o homem, como que é? Isso é contraditório. E para tirar aquilo da cabeça da irmã. Por quê? Porque as pessoas às vezes se deixam levar, dá crédito a qualquer espírito. Dá crédito a qualquer espírito. Né? Crédito a qualquer espírito. Uma vez tinha uma profeta que não podia ver Verônica, né? Eu acho que ela não gostava de mim, não. Ela não podia ver Verônica porque ela profetizava contra mim, né? Ela profetizava contra mim, direto, irmão. Eu nem conhecia ela. Né? Dizia que eu era problema na vida de Verônica e tudo mais, e um monte de profetada ela dava, né? Eu dizia, misericórdia. Aí eu lembro, só que eu conhecia, eu sabia quem ela era. Aí uma vez ela foi lá na igreja que a gente congregava, aí ela participou do culto. Aí quando foi no final do culto, olha só, olha o nível da profeta, olha o nível da profeta, meu irmão. Quando terminou o culto, ela foi pedir oração. Aí foi eu e a liderança que estava ali, a gente foi orar por ela, aí ela disse assim, irmão, só um minutinho, deixa eu sentar que eu tenho medo de cair. Qual é o espírito que agia na vida dessa mulher? O espírito do engano. Porque uma pessoa que vai receber uma oração e tem medo de cair, irmão, é possessão maligna. Uma pessoa que tem medo que algum cristão coloque a mão na cabeça dele para ele cair, está endemoniado, meu irmão. É isso que eu entendi. Esse meu Deus. Olha o tipo da profeta que anda por aí profetizando. E muita gente, às vezes, ouve e tem aquilo como fosse assuma a revelação de Deus do trono e diz, não, Deus falou comigo. Aí, João está dizendo assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, qualquer espírito. Tem gente que já falando o nome de Deus, olha, as pessoas têm cada ditado, irmão, que até é triste, né? Uma coisa tão baixa, né? Como essa revelação aqui desceu fresquinha agora. Né? Desceu fresquinha, Deus mandou dizer isso aqui agora, Deus me revelou isso agora aqui para você. Ah, meu irmão, misericórdia, não é verdade? E a gente tem visto que esse tipo de comportamento tem tirado pessoas do caminho do Senhor. Tem tirado. Às vezes não é só aquela doutrina herética que abrange toda uma igreja e está acabando com o rebanho. Às vezes o diabo ele vem de forma mais sutil, usando uma pessoa como espírito do engano, e ele começa ali, ó, disseminando engano, discórdia, separação, divisão, intriga, e ele começa. E as pessoas, não porque a pessoa sapateou, não porque a pessoa falou em línguas estranhas, irmão, eu já orei por pessoas que ficou endemoniada e falou em línguas estranhas. Tá? Então, isso não quer dizer muita coisa não, ou nada. Então tem gente que se deixa levar por qualquer espírito, dá crédito a qualquer espírito, não é porque é o pastor fulano de tal, meu irmão, misericórdia. A pessoa primeiro tem que ser de Deus.
Não porque a missionária, o missionário, o pastor, a pastora, o evangelista, irmão, se não for do Senhor, provai o Espírito. Deu a palavra, não testificou? Então, a palavra, vou pegar a palavra e vou deixar ela. Se é de Deus, vai se cumprir, né? Se é de Deus, vai se cumprir. Amém? Então, deixa ela aqui guardada. Se ela se cumprir uma hora, era de Deus, a palavra se cumpriu. Amém, glória a Deus. Não se cumpriu nunca, então não era de Deus. Agora, como a gente ter o discernimento é justamente aqui, né? O discernimento é justamente aqui, ó. Vamos lá, capítulo 4, né? Onde a gente estava começando a leitura, né? A gente fez a leitura, mas vamos refazer a leitura. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Fala assim, nós somos de Deus. Mais uma vez, nós somos de Deus. Amém? Então, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, é essa a forma da gente ter discernimento sobre os falsos profetas, irmãos. Jesus, quando fala dos falsos profetas, o que é que ele diz? Lá no Sermão da Montanha. Ele fala a respeito, né, do fruto. Provai o fruto primeiro. Para você conhecer. Esse profeta aí falou da parte de Deus, vou provar o fruto. Vou julgar de acordo com os frutos, esperar frutificar. Quando eu ver ele frutificando, eu vou saber se ele é de Deus ou se ele não procede da parte de Deus. Então a gente vê Jesus trazendo essa advertência, a gente vê Pedro trazendo essa advertência, a gente vê João trazendo essa advertência e a gente vê Paulo trazendo essa advertência. Agora sobre a vida de Timóteo. Vamos lá em 1 Timóteo 4. 1 Timóteo, no capítulo 4. E os versículos 1 e 2. Amém? 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito, e olha que esse Espírito agora, irmãos, você viu que o Espírito lá de João estava com E minúsculo, né? Era uma referência ao Espírito do homem. Agora, o Espírito de 1 Timóteo 4:1 está com E maiúsculo. Por quê? Porque ele é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, sempre que você vê na Bíblia o Espírito com E maiúsculo, é uma referência, está ligado ao Espírito de Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente, ou seja, o Espírito Santo revela expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos, com E minúsculo, enganadores e a ensinos de demônios. Então nós poderíamos dizer, irmãos, que esse espírito enganador poderia ser pessoas que muitas vezes trazem uma palavra dizendo que está em nome de Deus, ou ensino de demônios, como fosse propriamente uma doutrina ou um ensinamento, né, dizendo bíblico, quando ele realmente é uma doutrina demoníaca, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Ou seja, as pessoas já passaram a acreditar que aquilo é real. Pois o diabo cega a pessoa de forma que ela passa a acreditar no engano como se fosse a própria verdade sendo declarada. E ainda em 2 Timóteo, nós lemos esse texto, acho que domingo passado. 2 Timóteo, a partir do versículo 1. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 1 também. Amém? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos,
pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha só, irmão. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Veja só que clareza, né? Pois haverá tempo em que não suportarão, ou seja, as pessoas não vão querer ouvir aquilo. Porque hoje a gente vê tantas pessoas dizendo, não, a Bíblia é um livro retrógrado. A Bíblia precisa ser reinterpretada. A Bíblia precisa ser reescrita. Por quê? Porque a Bíblia está confrontando o pecado das pessoas. Então, está dentro disso aqui, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O ensino santo não suportarão. Quando a palavra dizer tal comportamento é pecado, tem gente que não está suportando mais. E esses dias chegaram. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, ou seja, hoje em dia existem várias igrejas antibíblicas, mas se dizem cristãs, que pregam relacionamentos antibíblicos, mas dizendo que é bíblico. E tem pessoas lá, por quê? Porque lá estão falando aquilo que eles querem ouvir. Eles não querem ouvir a palavra que é real, que é verdadeira, que confronta. Ele quer ouvir uma palavra, né? É quando você imagina uma pessoa errada, e ela sabe que está errada, mas ela quer se justificar, e ela começa a falar para todo mundo ali, ó, não, mas eu fiz isso por causa disso. E todo mundo começa a dizer, não, mas você errou. Mesmo assim você errou. Mesmo assim você errou. E ela continua dia e noite até encontrar alguém que diga para ela, não, mas você fez isso porque eu entendo o seu lado. Mesmo a pessoa sabendo que aquilo é errado, ela quer ouvir de alguém que ela não está errada. Então é isso que a Bíblia começa a falar aqui. Pessoas que não suportam a sã doutrina, e vai se cercar de pessoas que falem para ela aquilo que elas querem ouvir. Porque ouvir a verdade traz coceira nos ouvidos, traz incômodo no ouvido. Falar a verdade, ouvir a doutrina bíblica, vai incomodar a pessoa. Então ela não quer aquilo para ela. Você já conversou com alguém, já tentou evangelizar alguém, e você vai pregando a palavra, e volta e meia, quando ela pode, ela vai mudando de assunto? Já pregou para alguém assim? Já evangelizou alguém assim? E ela vai fugindo do assunto. Por quê? Porque aquilo ali, irmãos, está inflamando ela. Aquilo ali está gerando, né? Está perturbando a mente dela, porque aquilo está confrontando o estilo de vida dela. Ela não quer ouvir aquilo. Ela quer ouvir coisas que realmente favoreçam o estilo de vida. Ela não quer mudar de vida. Então, isso, de certa forma, é natural para o ímpio. Agora, isso aqui está falando o quê? Para pessoas que se dizem cristãs. E se recusarão, versículo 4, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Se recusarão, ou seja, eu não quero ouvir a verdade. Entregando-se às fábulas, ou seja, prefere se entregar a algo fictício, mentiroso, doutrinas de demônios, como a gente já leu, doutrinas de demônio, fábulas, ficção, procura ouvir essas coisas do que dar ouvido à verdade. Aí o conselho de Paulo a Timóteo, tu, porém, ser sóbrio, ou seja, não se deixe embriagar por essas coisas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. O que é que o evangelista faz? Prega o evangelho. Cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, irmãos, o que nós temos feito aqui e que vamos continuar fazendo é o seguinte, é pregar a verdade da palavra de Deus. Vamos pregar a verdade da palavra de Deus, irmãos. Se a gente tiver de mudar a verdade em engano para satisfazer e atrair pessoas, isso não interessa para a gente. Não interessa. Não é verdade? É melhor a gente continuar pregando a verdade como ela é. Como Cristo estabelece. Não vamos alargar a porta, irmãos. Não vamos querer alargar a porta que Cristo falou que era estreita. Não vamos querer alargar o caminho que Cristo disse que era estreito. Jesus disse, olha, estreito é o caminho que conduz à salvação. A porta é estreita, o caminho é estreito. Aí a gente vê pessoas reformando a porta, reformando o caminho, alargando para quê? Para que as pessoas, né, estejam ali ouvindo coisas que muitas vezes simplesmente não vai levá-las ao Senhor.
Então, como sinal dos últimos dias, ou como sinal da vinda de Jesus, irmãos, observe, cuidado. Nem todo mundo que faz uma canção, coloca o nome de Deus, né, que lê, porque ali naquele lugar também lê a Bíblia. Sim, lê a Bíblia, mas se prega a palavra e se vive a palavra, é outra coisa. Se ensina a palavra como ela é verdade? Que faz questão que todo mundo abra a Bíblia lá e leia e veja que realmente é isso, aí é diferente. Não é porque alguém chega e diz assim, olha, Deus me mandou te entregar uma revelação. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Cuidado com esse tipo de revelação. A Bíblia fala que os profetas de Acabe só profetizavam o que ele queria. Só profetizavam o que ele queria. E mesmo assim ele morreu. Por quê? Não era de Deus a palavra? Aí veio um profeta de Deus, né, Micaías, né, dizendo, olha, se você subir, você morre. Ele não quis ouvir, porque era verdade. Mesmo assim ele foi. O que aconteceu? Morreu. Porque quando Deus fala, se cumpre. Mais de 400 profetas falou que ele ia descer vivo, morreu. Por quê? Porque a verdade não estava ali, meu irmão. Está entendendo? Então, como Acabe, tem muita gente hoje, não quer ouvir. Então, está aqui, ó, sinal da vinda do Senhor, o engano. Cuidado para que ninguém te engane. Cuidado. 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 Aquilo que você ouve. Se você for ouvir alguma coisa de alguém que não condiz com a Escritura, com o Evangelho, diga, meu amigo, olha, eu não creio dessa forma. Eu creio de uma forma totalmente contrária àquilo que você crê. Tá bom? Se você quiser ouvir o que eu tenho que falar para você, mas se a pessoa não quiser, paciência. É verdade? Não se deixe levar. Não ouça. A Bíblia é bem clara. Cuidado para que ninguém vos engane. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos colocar de pé?